Era uma vez, antes de existir o tempo como conhecemos, quando tudo era silêncio e escuridão. O universo estava vazio, sem forma, sem cor, sem vida. Mas, no meio desse vazio infinito, havia algo especial. O sopro de Deus, pairando sobre as águas profundas. E foi assim que começou a mais incrível das histórias. O grande começo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus olhou para a escuridão e disse: haja luz. E num instante, a luz surgiu, brilhante e radiante, iluminando tudo o que antes era trevas. Deus viu que a luz era boa e a separou das sombras. Ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Curiosidade científica. Sabia que a luz é a coisa mais rápida do universo? Ela viaja a incríveis 300 mil quilômetros por segundo. Imagine só, em um piscar de olhos, a luz já deu 7 voltas ao redor da Terra. No dia seguinte, Deus decidiu criar o céu. Ele separou as águas que estavam embaixo das águas que estavam em cima, formando um imenso espaço azul. Esse espaço ele chamou de céu. Curiosidade cultural. Em muitas culturas antigas, como a dos gregos e dos egípcios, o céu era visto como um grande oceano acima da terra, cheio de mistérios e deuses. No terceiro dia, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e tornou a dizer o Senhor: usa a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Curiosidade científica. Há muitos e muitos anos, o nosso planeta era composto por um único e gigantesco continente, chamado Pangeia. Com o passar do tempo, movimentos nas profundezas da Terra, conhecidos como deslocamentos das placas tectônicas, começaram a separar essa imensa massa de terra. Esse processo contínuo e fascinante moldou o mundo como o conhecemos hoje, com seus continentes e oceanos desenhando a face da Terra atual. No quarto dia, disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Curiosidade científica. A Lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do Sol. E as estrelas que vemos à noite são só uma pequena parte das bilhões que existem no universo. No quinto dia, disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Curiosidade cultural. Em muitas histórias antigas, os peixes e as aves eram vistos como mensageiros entre o céu e a terra, conectando o mundo dos deuses ao dos humanos. Quando chegou o 6º dia, Deus disse:
Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. Deus criou todos os animais que vivem na terra: os leões, os coelhos, os elefantes, as borboletas e muitos outros, cada um com sua beleza e singularidade. Então Deus decidiu fazer algo ainda mais especial, dizendo: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Assim Deus pegou do pó da terra e formou o primeiro homem. Em seguida, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente, e chamou o primeiro homem de Adão. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Em seguida, Deus apresentou ao homem todos os animais do campo e todas as aves dos céus, para que ele lhes desse nomes e os identificasse. O Senhor Deus também deixou uma ordem ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tempos depois percebeu Deus que o homem estava só e disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, retirou uma de suas costelas e fechou a carne. Com essa costela formou mulher e a trouxe ao homem. Então o homem disse: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Curiosidade histórica: Adão e Eva são figuras centrais não só na Bíblia, mas também em muitas tradições judaicas e islâmicas, mostrando como essa história é importante para diferentes culturas. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Todos os dias, em várias partes do jardim, a serpente sempre procurava puxar conversa com Eva, perguntando-lhe como ela estava, sempre a elogiava e mantinha constantemente um relacionamento amigável com a mulher. Os dias foram se passando e a amizade entre a serpente e a mulher foi aumentando. Um dia, no meio de muitas conversas, a serpente perguntou a Eva: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E no fim do dia, como de costume, apareceu o Senhor Deus no jardim, procurando por Adão, dizendo: Adão, onde estás? E Adão disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore.
e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? Essa serpente aqui conseguiu me enganar e eu acabei comendo do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E para a mulher disse o Senhor Deus: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Curiosidade científica. O Éden é muitas vezes associado a um lugar de clima perfeito e solo fértil, o que faz os cientistas imaginarem que poderia ser uma região próxima aos rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, na região chamada de Mesopotâmia. Assim Adão e Eva saíram do jardim do Éden, mas levaram consigo a promessa de um novo começo. Eles aprenderam que mesmo fora do paraíso, poderiam construir uma vida cheia de amor, aprendizado e esperança. E assim, a história da humanidade começou, com todos os seus desafios e maravilhas. E você, que está ouvindo essa história, faz parte dessa grande aventura que começou há tanto tempo no grande começo. Desde Adão e Eva, a humanidade trilhou uma jornada impressionante, passando por eras marcantes, como a magnificência do Egito Antigo, a glória do poderoso Império Romano, até alcançar a grandiosa civilização que conhecemos hoje. Somos todos herdeiros dessa extraordinária e divina criação. Se você gostou deste vídeo e deseja que continuemos produzindo mais, peço que se inscreva no canal, curta e compartilhe. Essas ações são o que nos motivam a criar mais historinhas como esta. Ah, por favor, não se esqueça de deixar seu comentário. Isso nos ajuda muito. Tchau, tchau.